Alexandre Carneiro de Souza, professor universitário. Algumas questões sobre a fundamentação da sociologia e da antropologia. Bom, em primeiro lugar, é importante que se faça uma distinção necessária, que quando se propõe a fundamentação de sociologia e de antropologia, não se está propondo a fundamentação de sociedade e de humanidade. Isso porque quando nós evocamos as categorias sociologia e antropologia, nós estamos evocando a fenômenos na área do conhecimento. E quando nós mencionamos as categorias sociedade e humanidade, nós estamos nos referindo a fenômenos da experiência e, portanto, do domínio empírico. Duas teses são de suma importância para que nós pensemos a fundamentação dessas duas disciplinas. Em primeiro lugar, considerando o contexto historiográfico, nós devemos partir do pressuposto de que, quando tratamos das duas disciplinas, a sociologia e a antropologia são ciências de advento tardio na textura do conhecimento científico. Bom, se nós entendermos que os passos iniciais da ciência ocorrem por volta de 700 anos antes de Cristo, com Pitágoras e Tales de Mileto, e entendendo que a sociologia surge na primeira metade do século XIX e a antropologia surge na segunda metade do século XIX, entre as cabeceiras da produção do conhecimento científico 700 anos antes de Cristo e 18 anos após o advento de Cristo, isso nos levaria a uma soma de aproximadamente 2.500 anos. O que significa dizer que apenas 2.500 anos depois do aparecimento da ciência, a sociologia e a antropologia têm o seu nascimento determinado. Isso de fato nos garante, nos propõe a tese do advento tardio das duas disciplinas. A questão não é que a sociedade e a humanidade não tenham sido estudadas antes do século XIX. Na verdade, não é isso que está sendo dito. Quando se afirma que apenas na primeira metade do século XIX ocorre o advento da sociologia e na segunda metade do século XIX ocorre o advento da antropologia, nós não estamos dizendo necessariamente que antes desse período a sociedade e a humanidade não tenham sido estudadas. De fato, foram sim, filosoficamente, pelos moralistas, pela teologia, e a preocupação com o humano e com o social sempre foram presentes no domínio do conhecimento. Mas é importante que se diga que análises científicas, de fato, só ocorrerá a partir do século XIX. A questão, portanto, é o que ocorreu. Porque que ao longo de todos esses séculos, a inteligência humana que se preocupou em dar conta de tudo no cosmos e que avançou significativamente na designação dos objetos da análise científica, o que ocorreu de maneira tal que o estudo científico da sociedade e do ser humano tenha sido postergado durante tanto tempo. Como eu já disse, os temas já vinham sendo abordados filosófica e teologicamente, no entanto, cientificamente, não. Pelo menos duas razões se devem a esse atraso. Dois fatores podem possivelmente justificar, entre outros, mas principalmente esses dois, podem mostrar as razões pelas quais o estudo da sociedade e da humanidade foram adiados. Eu diria que o estudo da sociedade e da humanidade não interessavam a dois setores que monopolizavam o poder do conhecimento, o poder econômico e o poder político durante milênios da história da humanidade. Não interessava
portanto, ao poder religioso, a, a análise crítica, o exame dos problemas sociais e a busca de respostas acerca da sociedade. Sobretudo considerando o domínio que a teologia cristã exerceu no mundo ocidental. Não interessava à igreja trabalhar com outro tipo de resposta e com outro tipo de perspectiva de análise, uma vez que a crença da igreja a leva a entender que o conhecimento que se tem acerca do mundo e das coisas do mundo e do tempo são de natureza sagrada e, portanto, absoluto, de maneira tal que não há razão para questioná-lo e efetivamente se deveria aceitá-lo como verdade exclusiva acerca dos fenômenos. Eu diria que, em grande medida, a inibição do estudo da sociedade de problemas humanos tem no espaço religioso uma das suas grandes oposições. E, em segundo lugar, não interessava a aristocracia, não interessava aqueles que ocupavam os espaços dominadores do poder político e econômico, a abertura para esse tipo de análise, e evidentemente que são análises que de alguma forma comprometem bastante ao domínio que se exercia na sociedade tradicional. Portanto, quando a gente diz que a sociologia e a antropologia são disciplinas de advento tardio no campo das ciências humanas, efetivamente que, historicamente, a data do surgimento dessas disciplinas como conhecimento autônomo no domínio da ciência constatam esse advento tardio, e uma vez que se constata esse advento tardio, efetivamente que não se poderia negar a ação de duas forças contrárias ao tipo de análise sociológica e antropológica. Isso nos interessa nos dar algumas iniciais acerca da tese do advento tardio das duas disciplinas. A segunda tese que fundamenta a sociologia e a antropologia é a tese da paternidade múltipla. Ou seja, o advento das duas disciplinas é proporcionado, é condicionado, é favorecido por 6 grandes fatores que, ao longo da história da sociedade ocidental, eclodiram, então, no século XIX, com o advento das duas disciplinas. Portanto, quais seriam os 6 fatores que participaram efetivamente da gestação, que conspiraram para o advento da antropologia e da sociologia no século XIX? A gente poderia mencionar o fator filosófico, poderíamos mencionar o fator artístico, poderíamos mencionar o fator religioso, poderíamos mencionar o fator científico, o fator político e, finalmente, o fator econômico. Bom, do ponto de vista da fundamentação, e sobretudo considerando a produção e o desenvolvimento do conhecimento em todas as áreas do desenvolvimento intelectual da sociedade humana, e ao mesmo tempo o avanço nas artes do fazer e no campo das relações sociais em geral, a gente evidentemente que não poderia ignorar que o aparecimento da sociologia e da antropologia foram favorecidos por acontecimentos espetaculares e que efetivaram profundas mudanças e que afetaram profundamente a história da vida da sociedade ou das sociedades ocidentais. Do ponto de vista da filosofia, nós temos 3 grandes contribuições ao estudo da sociologia e da antropologia. Eu diria que a filosofia grega clássica tem um papel significativamente no início dos estudos da sociedade e da humanidade no século XIX, mas também a filosofia iluminista, sobretudo aquela praticada por Maquiavel. E sim, e sobretudo a filosofia iluminista praticada pelos liberais, filósofos advindos da burguesia e que propunham na época a descontinuação de um sistema econômico e político falido e o advento de uma nova sociedade fundamentada em valores
de liberdade, igualdade e fraternidade e, acima de tudo, apoiada no pensamento liberal. Se de um lado nós temos a contribuição filosófica, mas por outro lado um acontecimento que foi marcante para o surgimento da sociologia e da antropologia foi o movimento renascentista e, sobretudo, a arte do teatro, das esculturas e das grandes produções plásticas. O nome de William Shakespeare é importante nesse período porque nas suas peças e nos dramas por ele executados e concebidos, você vai encontrar uma crítica mordaz às desigualdades sociais e aos conflitos que marcavam a relação da sociedade na época. As artes plásticas terão um papel significativo nesse alcance e há um destaque especial para a arte barroca, cujo termo barroco significa pedra irregular, e vai pontuar o papel dos artistas no sentido de refletir criticamente as condições sociais de sua época. Um terceiro mega evento que tem um papel importante e que contribui significativamente e portanto essa contribuição não pode ser omitida é a Reforma Protestante de 1517. A reforma vai ferir mortalmente o domínio monopolístico exercido pelo pensamento cristão, vai fragilizar esse monopólio e esse domínio, uma vez que o protestantismo lançava um novo produto religioso na praça, concorrente com o bem de salvação oferecido pelo cristianismo catolicizado e com um compromisso muito forte aos interesses do progresso e do ideal liberal para a sociedade humana. A reforma protestante pode ser entendida como um movimento religioso, mas também um movimento de natureza política, de tal forma que se pode admitir que sem o apoio político que Lutero recebeu, sobretudo dos príncipes alemães, que não o entregaram ao julgamento do Vaticano e que preservaram a sua vida, essa atitude foi fundamental para a manutenção da reforma e para o estabelecimento do seu crescimento no solo europeu, de tal forma que em aproximadamente 100 anos, praticamente, a Europa já houvera se protestanizado. Bom, de fato, a reforma tem um papel significativo, né, na reviravolta desse quadro de poder e afeta de forma dramática o exercício monopolístico desse poder que foi praticado durante tanto tempo. Se de um lado nós temos esses eventos, esses acontecimentos marcantes na área da filosofia, da arte e da religião que alteraram profundamente e marcadamente o modelo de vida da sociedade europeia, a gente deve também considerar que a esse período três grandes movimentos de natureza acadêmica voltada para a explicação do saber, teorias marcantes acerca do conhecimento humano começam a ganhar lugar no cenário do pensamento e a influenciar a opinião significativa dos setores intelectualizados da sociedade. Nós estamos nos referindo ao mecanicismo de Galileu e Newton, ao racionalismo de Bacon, e ao empiricismo de Bacon e ao racionalismo de René Descartes. Ora, esses conhecimentos, via de regra, estavam se opondo à ideia anterior, amplamente aceita, do conhecimento de natureza revelada e propondo novas perspectivas acerca da produção do saber humano. De um lado, o mecanicismo de Galileu e Newton apontavam para a categoria do movimento, Francis Bacon propunha a categoria da experiência e René Descartes a subjetividade. São conhecimentos que vão, em grande medida, afetar o campo de domínio exercido pelo saber religioso e, efetivamente, isso tem uma grande contribuição para provocar, para suscitar,
para instigar novas formas de reflexão e de análise do problema humano e do problema social. Se esses acontecimentos já seriam marcantes para provocar uma grande mudança na mentalidade da sociedade europeia, eu poderia afirmar que dois grandes eventos fundamentalmente concluíram esse campo de condicionamento a favor do surgimento de uma ciência de estudo de problemas sociais e humanos. Eu me refiro à Revolução Francesa, que eclode em 1789, perpetrando a vitória da burguesia sobre a aristocracia. Efetivamente, de uma forma simples de se pensar a Revolução Francesa, seria estabelecer esses termos. Nós temos duas classes, nós temos os aristocratas e os burgueses. Os aristocratas têm poder político, mas não têm controle do poder econômico, enquanto que os burgueses têm poder econômico, mas não têm poder político. E se dá, portanto, um conflito entre essas duas classes, a burguesia que vem ganhando notoriedade já a partir do século 13, 14, o movimento burguês a partir do comércio começa a ganhar destaque nas economias das sociedades ocidentais e efetivamente esse destaque vai ser acompanhado de certas expectativas de participação na designação dos destinos da sociedade. O fato é que em 1789, num ano de inverno intenso na França, em que nós tínhamos comer, as possibilidades econômicas estavam estagnadas, o primeiro Estado se reúne e propõe aumento de impostos, e isso foi o estopim para a eclosão de uma grande revolução que vai desembocar na derrocada do trono absolutista e na transição do poder de mãos da aristocracia para a burguesia. Um acontecimento marcante que vai alterar o ideário político na Europa. E, portanto, durante 100 anos, aproximadamente, a Europa vai seguir o ideal da democracia direta, do poder da nação, em que o povo deverá constituir parte material do poder político e participar da decisão dos seus próprios destinos. E, finalmente, a Revolução Industrial, o aparecimento da máquina, a explosão do meio urbano, o deslocamento de massas de camponeses para as cidades em busca de trabalho fixo, salário, uma grande revolução em todos os aspectos, no campo da produção, do tempo, do mercado, do produto, a introdução da máquina no processo produtivo vai maximizar em todos os aspectos essa produção. Por outro lado, a Revolução Industrial ela é acometida de efeitos colaterais, como os inchamentos urbanos, o alcoolismo, a prostituição, o parricídio, infanticídio, epidemias, baixíssimas condições insalubres, e todas essas questões estarão em foco, colateralmente operando com o amplo avanço no campo da produção e da qualidade da produção efetivados pela produção industrial. Nós poderíamos afirmar que a paternidade múltipla associada ao surgimento da sociologia e antropologia é um argumento com grande autoridade acadêmica. Não se poderia fundamentar essas duas disciplinas sem considerar a importância da contribuição filosófica, a importância da contribuição artística, a importância da contribuição religiosa, a importância da ciência moderna, a importância da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. O fato é que na primeira metade do século XIX nós temos uma sociologia e na segunda metade desse mesmo século XIX nós temos uma antropologia. Pela primeira vez na história há um interesse, há uma convergência acerca da necessidade do estudo científico da sociedade da humanidade, e essa convergência ela é produzida dentro de um contexto de crise em que a sociedade europeia passava por mudanças extraordinariamente fantásticas, e as lideranças políticas, religiosas, comerciais, de maneira geral, buscavam respostas para a gestão desse novo momento da sociedade.
Portanto, a sociologia e a antropologia são frutos desta crise, dita no ponto de vista positivo. As grandes mudanças e as revoluções culturais que se deram na Europa durante um determinado período de tempo serviram de base, constituíram um laboratório e, ao mesmo tempo, foram capazes de produzir uma exigência acerca do necessário e inadiável estudo dos problemas humanos e dos problemas sociais. São algumas questões de natureza historiográfica que nos ajudam a fundamentar o advento dessas duas importantes disciplinas no campo das ciências humanas, a sociologia e a antropologia.